É isso então. Vamos começar ao vídeo de hoje, a leitura de hoje, dia 57 de leitura bíblica. E seguimos no nosso propósito de ler a Bíblia do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Beleza? Seguimos firmes e fortes na mesma pegada de sempre. Hoje vamos ler as porções de Levítico 19 até o 20. Vamos ler Mateus 8, 11 até o 9. E vamos ler Salmos 42 e continuar Provérbios 10. É isso então. Seguimos nas orientações de Deus a Moisés e Arão sobre o tabernáculo e sobre as leis. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais para fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande com mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem com a espécie diversa. Não plante somente de 2 espécies em seu campo, nem use roupa de 2 tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então haverá punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro, com o carneiro da oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra que plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhe serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês, não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo fruto dessa árvore será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha,
fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem a encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, nem não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema a Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrina na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amem a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez ao entregar um de seus filhos a Moloque e não matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra sua família, e eu eliminarei do meio do seu povo com todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se voltar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e eliminarei do meio do meu povo, do seu povo. Portanto, santifique-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa o seu pai ou sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher do seu pai terá envergonhado o seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. Seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, e o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relação com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, e serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é perversidade. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da sua menstruação e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenham relações com a irmã da sua mãe ou com a irmã do seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade.
Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou o seu tio. Levarão o seu pecado sobre si, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza. Envergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos. Vamos agora para Marcos 8, vamos ler do versículo 11 até o capítulo 9. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou-se a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão no barco. Não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos e não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de que quando parti 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, e perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou estabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Então Jesus e seus discípulos foram para a aldeia de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que sou? Respondendo Pedro, lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Disse-lhes ainda: Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Salmos 42, versículos 1 a 11.
Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da tua face, de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, a minha alma. Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Sobretudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo no o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatida, minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Provérbios 10, versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o abandona a repreensão mas o que abandona a repressão anda errante. Amém. É isso, galera. Chegamos ao fim do dia 57 de leitura bíblica. Continuamos a nossa saga e vamos aprendendo a negar-nos todos os dias, assumir o compromisso, né, de seguir a Cristo diariamente, não se envergonhar de Jesus, não se envergonhar do Evangelho, não se envergonhar de Cristo, Evangelho, não se envergonhar de Cristo, e cada vez mais nós possamos ansiar pelas coisas de Deus. Valeu? É isso. Daqui a pouco eu tô subindo essa live pro YouTube. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. E amanhã tem mais.